Ei, gente, quanto tempo, né? Que eu não venho aqui falar pra vocês. Eu acho que desde que eu estive grávida, né, do Pedro, que eu não falo mais, a gente não tem mais um contato, porque logo depois também veio a pandemia. E como faz falta, né? Como a gente sente falta desse abraço, desse aperto, dessas sextas-feiras juntas, nas palestras públicas, nas reuniões de terça, do atendimento fraterno. Como a gente sente falta disso. Mas eu falo que se a gente tinha que passar por essa pandemia, nós ainda demos muita sorte, né? Porque hoje a gente tem esse recurso. Outras pessoas lá atrás, né, na época da gripe espanhola, enfim, tantas outras mazelas e pandemias, não tinham esse recurso para aproximar, para pelo menos a gente visualizar o outro, porque nós somos seres materiais, né? Então a gente precisa ainda da matéria, a gente tá apegado ainda a essa matéria, a gente sente falta do abraço, a gente sente falta do beijo, mesmo que sabendo que a energia do amor, ela atravessa barreiras, né? E a gente sente o amor do outro independente da distância. Então que nesse momento vocês sintam aí o meu carinho, o meu abraço, um abraço cheio de saudade e de amor, né? Mas vamos lá então. Hoje, essa semana, a gente vai falar sobre os desencarnados. Para começar, assim, é um tema um pouco tabu, né? A gente já lê lá, assim, desencarnados, a gente, já pensa, né? Até mesmo nas rodas, nas conversas, a gente vê que não é um tema muito abordado. Geralmente, se você está numa reunião de amigos, numa festa, algo parecido, e alguém começa a falar de desencarnados, de morte, né? Porque é a linguagem que a gente mais fala, né? Mais usa. As pessoas, pelo amor de Deus, né? Não vamos falar disso. Aqui no Ocidente a gente não é muito acostumado. A gente tem a sensação de que falar de morte é um malboro, falar de morte é atrair, e ao passo que não, né? A gente não entende do que a gente não fala, do que a gente, né, não estuda, né? E falar de morte não é sinônimo de querer morrer, né? E a gente acaba escutando agora também, né, nessa época de pandemia aí, eu escutei um dia desse a pessoa falando assim, por que o centro tá fechado? Gente, mas o centro tinha que abrir, nunca vi isso, espírita com medo de morrer? Como assim, né? Não é medo de morrer, né? Não é que estamos com medo de morrer. Não é porque também nós sabemos que vivemos duas vidas, né? Uma aqui e outra em outro local, é que a gente vai perder o nosso instinto de preservação, né? O que o espírita tem é um entendimento sobre a morte. Muitas pessoas, inclusive, acham que o espírita não sente dor, porque o espírita no velório ele não chora, geralmente, né? Não vamos aqui generalizar. O espírita não grita, o espírita não desespera, então o espírita não sente. Não, claro que todos nós sentimos, né? E se não sentimos, tem alguma coisa errada. Precisamos sentir esse luto até para passar por ele precisa ser vivido, né? O que a gente tem, como eu disse, é um entendimento sobre as coisas, mas a dor está aqui. E essa dor é uma das coisas, inclusive, que vem à cabeça quando a gente pensa em desencarnados, né? É uma das primeiras coisas que vem à nossa cabeça, né? É o quanto a gente sente dor com a partida de um ente querido, de uma pessoa próxima, de um amigo. E eu acredito até que muitas pessoas que estão no espiritismo vieram por causa dessa dor, da perda de uma pessoa próxima. Muitas, inclusive, vêm e não permanecem, voltam para suas religiões, mas voltam com outro olhar, com outro entendimento que o espiritismo traz, né, para essa passagem. A começar pelo nome, que a gente usa um nome diferente da maioria das religiões ocidentais, não é um nome unicamente exclusivo do espiritismo,
mas é um nome que a maioria das religiões ocidentais, né, não utilizam. Por que isso? Porque nós acreditamos que quando a gente morre, o que a gente perde é a carne somente. A gente desencarna. A nossa essência, o nosso espírito, a nossa alma perde somente essa carne, né? Mas esse espírito que habita na gente, ele continua existindo, né? E até o termo morte, ele vem trazendo, né, no dicionário um cunho bem material, né? Tá lá no dicionário qual é a definição de morte, então? Interrupção definitiva da vida de um organismo. Então, isso não se aplicaria ao espírito. Então, dessa forma, o termo desencarnado ele é mais apropriado, porque na verdade é uma interrupção definitiva da vida na Terra, da vida nesse planeta com este corpo, que na verdade é um corpo que não acaba. Como assim não acaba, né? Aproveitando a fala de Lavoisier, a gente entende que esse corpo transforma, né? Porque Lavoisier já dizia pra gente, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então vamos pensar juntos, né? A gente tá lá, morre, é enterrado, vai para debaixo da terra. Aqueles micro-organismos que estão ali na terra, eles vão se alimentar da nossa carne e eles vão carregar as expressões da molécula do nosso corpo em si. Então, na verdade, a nossa energia, a gente se transformou. Ah, e quem crema? Quem crema da mesma forma, vai pegar aquelas cinzas, vai jogar num jardim, vai jogar numa roseira e aquela planta, aquele solo também vai carregar as impressões daquele que passou por aqui. Então, a gente não acaba, a gente se transforma. Até a nossa matéria, na natureza divina, né, nas leis divinas não existe desperdício, né, nada se finda. E o espírito, muito menos, né? Espírito imortal. Então, Paulo de Tarso já trouxe pra gente, aproveitando essa época aí de quaresma, né, que algumas religiões trazem, Paulo de Tarso já informou pra gente. Se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. E o que ressuscitará não é o nosso corpo, porque como a gente já viu aqui, o nosso corpo já passou por transformações, já não é mais o mesmo. O que a gente ressuscita, o que continua a viver em outro plano é o nosso espírito, né? É a nossa alma. Mais uma pergunta que muitas pessoas que até chegam ao espiritismo e até alguns espíritas, né? Algumas passagens, coisas que vêm à nossa cabeça, né? Que a gente se pergunta é para onde então nós voltamos? Nós voltamos para nossa verdadeira casa. Nós voltamos para o plano espiritual. Mas como disse Jesus também, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então não vamos todos para o mesmo lugar. Existem locais diversos aonde a nossa própria consciência vai nos levar. O nosso próprio vibrar, a nossa própria vibração do que a gente tem, do que a gente é, vai nos levar para esses locais por similaridade, né? As leis divinas estão aí. Peraí que meu pequeno tá chorando. Então, retornando, né? A gente vai para onde a gente está vibrando. Ah, vamos para o inferno, né? Algumas religiões trazem que uns vão para o inferno. Esse inferno já está dentro de nós, né? Já está dentro de nós através de sentimentos de vingança, através das nossas más tendências, através da nossa preguiça, através da nossa falta de ação, de trabalho, né? Da mesma forma que uns querem barganhar ou sonham com esse céu maravilhoso, com anjinhos tocando harpa, né?
E o céu também está dentro da gente. Quando a gente manifesta, coloca para fora a nossa, as nossas boas ações, a nossa ação no bem, né? O próprio Pai Nosso diz pra gente, assim na terra como no céu. Então, o que existe aqui é uma cópia muito da mal feita do que é esse céu, do que é esse plano espiritual. E algumas religiões também trazem, né, o termo purgatório, né? E alguns ficam com medo de ir para esse purgatório, né? Será que vou ou não vou para esse purgatório? Sendo que o purgatório é isso aqui, né? É o nosso planeta Terra, é o nosso planeta escola, porque aqui a gente limpa, aqui a gente purifica e aqui a gente também expia as nossas faltas. Que faltas? Faltas que nós cometemos lá no passado e viemos aqui para expiar. Mas não se enganem de achar que o que a gente está pagando, que as dificuldades que nós estamos vivenciando ainda, são só reflexos de uma vida passada. Agora já sou santo e só estou espiando porque lá no passado não era. Não é bem assim ainda, né? Ainda estamos num processo e muitas coisas que nós passamos aqui, muitas dificuldades, são simplesmente oportunidades que as leis divinas nos dão de ajustar contas aqui ainda do que fizemos nessa vida para que a gente não chegue no plano espiritual com mais débito. Porque lá no plano espiritual é o local onde a gente vai desenvolver as leis do amor, onde a gente vai aprender, onde a gente vai entender o porquê nós passamos por cada coisa, onde a gente vai ter oportunidade, muitas vezes, se houver necessidade, de olhar as vidas passadas e o que nós fizemos em outras vidas para poder entender e não cometer os mesmos erros. Então lá é o local da gente estudar. Mas aonde a gente vem fazer a prova, ver se realmente nós aprendemos tudo aquilo que a gente estudou lá no plano espiritual, é aqui, é na Terra, é nesse planeta escola, né? E não é à toa que nós chamamos a Terra dessa forma. Mas até aí tudo bem, né? Chegamos lá, já entendemos que nós vamos para onde o nosso coração, a nossa vibração e o nosso sentimento levar. Mas e aí? Chegamos lá. Como é que vai ser? Vou ficar sozinha numa multidão de desconhecido? Como é que será isso? Nós vamos encontrar as pessoas que a gente gosta? Nós vamos encontrar aqueles que foram antes da gente e que a gente tanto ama? Então, a resposta que acalenta tantos corações é sim, nós vamos encontrar. Não na velocidade, né, que a gente espera, no momento que a gente espera, porque isso é similar a uma viagem. Imagine a gente fazendo uma viagem a trabalho, uma oportunidade maravilhosa de serviço, de 2 anos fora do Brasil, fora da nossa cidade. Vamos estudar na Inglaterra, vamos ficar lá por 2 anos. Quando a gente volta, algumas pessoas vão estar esperando a gente no aeroporto, né? Alguns ali, os mais próximos, vão estar esperando a gente no aeroporto. Aí a gente vem para casa, desarruma as malas e à medida que o tempo vai passando, a gente sai, a gente vai ao supermercado, encontra com umas pessoas, encontra com outras, volta a nossa rotina, a rotina do trabalho, a rotina do estudo, e aí a gente vai encontrando com outras pessoas também. Da mesma forma, é quando a gente chega dessa viagem que é a nossa estadia aqui nesse planeta. Quando a gente retorna para o nosso local de origem, que é o plano espiritual, a gente também vai encontrar pessoas e espíritos, alguns, né, não todos, na mesma hora. E quem são esses espíritos, né? Vai depender. Vai depender também do que nós plantamos. Vai depender de como agimos. Vai depender de como
e o que nós vibramos, né? Alguns vão desencarnar e vão encontrar os inimigos que tanto fizeram aqui enquanto estiveram aqui nessa oportunidade. Outros fizeram grandes amigos, auxiliaram as pessoas e na hora da sua passagem vão receber todo esse auxílio. Eu sei que essa época de pandemia agora, onde muitas pessoas desencarnam, né, ao mesmo tempo, uma amiga me perguntou, Camila, todo mundo que desencarna chega no plano espiritual, né? E com quem essas pessoas encontram? E aí a resposta é essa que eu dei lá em cima, né? Com quem encontram vai depender. E todo mundo chega ao plano espiritual? Óbvio. A partir do momento que eu perdi a carne, eu já estou no plano espiritual, porque eu não tenho mais matéria. Então eu já não sou mais viajante, morador desse planeta, um planeta totalmente material, né? E é claro que esse desencarne vai ser mais fácil, vai ser um desencarne mais difícil, dependendo da nossa consciência, dependendo do que a gente foi, porque a gente não transforma só porque a gente mudou, né? A gente não ganha asas só porque a gente saiu do plano material, né? Cada um é dado conforme as suas obras. Então, eu vou chegar num local, eu vou ser recebido nesse local de acordo com o que eu sou, de acordo com o que eu plantei aqui. Então, por isso que a gente sempre diz, né? Vamos cuidar do plantio, porque o plantio é uma escolha, mas a colheita é obrigatória, né? E assim, apesar do tabu que a nossa cultura traz no que diz respeito, né, à morte, à desencarnação, ela é a única certeza que nós temos, né? Que a gente vai passar para outro plano, que nós não vamos ficar para semente, né? Então, vamos cuidar disso, vamos cuidar dessa oportunidade que a gente está aqui, não como uma forma de barganha para um céu maravilhoso, para um local de descanso, mas como uma forma de aproveitar essa oportunidade divina que Deus nos dá, que é a reencarnação. Muitas pessoas na fila no plano espiritual querendo e precisando reencarnar, e nós tivemos essa oportunidade. E o medo, ele vem de quê? Ele vem do desconhecido, ele vem da falta de conhecimento. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende que é muito mais difícil encarnar do que desencarnar, que o encarnar, que é o processo contrário, entre aspas, né? Que desencarnar é a nossa volta ao nosso local de origem, a nossa verdadeira casa. Quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente entender sobre isso, mais fácil vai ficando, mais o medo a gente vai perdendo, mais natural a coisa vai acontecendo. E provavelmente mais fácil também, provavelmente, é o nosso desencarne, né? Então, fica claro pra gente que existe uma vida fora e uma vida dentro do corpo físico. A morte não existe, né? E como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, que a gente possa aproveitar dessas verdades que o Espiritismo traz, desse descortinar, né, do que é essa morte realmente, essa passagem, para nos libertar dos tabus, nos libertar dos medos, né? E que esse conhecimento dessa vida futura, desse reencontro, né, possa acalentar os nossos corações, possa não tirar a saudade que a gente tem dessas pessoas amadas que estão em outro plano, mas que possa, através do conhecimento, através do entendimento, trazer um acalento, um calorzinho para o coração, né? Que a gente possa, através desse entendimento, minimizar o desespero, se é que ele acontece em alguns casos, por
por desencarnes precoces, por qualquer motivo que seja, mas que a gente se sinta amparado e protegido pelo alto e agraciado pelo fato de ter a riqueza do conhecimento que o Espiritismo nos traz. Então era isso que eu vim falar para vocês, e fiquem com Deus, sintam-se abraçados e que tenham um resto de tarde, de anoitecer em paz. Beijos!